Olá mais uma vez, pessoal. Muito bem, eu estou retornando de férias e a última vez que eu estive aqui com vocês foi na ceia de janeiro. Então já era 2026. E eu falei sobre desejos, ideias e anseios que nós temos quando o ano inicia. Então eu falei que o meu desejo para cada um de vocês é que no início do ano, até o fim desse ano, nós estejamos mais próximos de Deus. Essa é a coisa mais importante. Então esse para mim é o grande desejo que nós temos que ter. Não importa os números da balança, não importa os números da conta bancária, não importa aonde estejamos, o mais importante é andarmos com Deus o ano todo. E se isso acontecer, todo o resto será menor para nós. E hoje eu quero fazer a segunda parte, já que eu não pude ir lá no mês de janeiro, eu quero fazer a segunda parte agora, então, no final do mês de janeiro. Então é mais um desejo também para esse ano de 2026 que está iniciando para cada um de nós. E o meu desejo para cada um de nós é que tenhamos sabedoria. Sabedoria. Às vezes nós nos enganamos um pouco, a gente acha que sabedoria é aquisição de conhecimento. E sabedoria não é aquisição de conhecimento. A conhecimento nós adquirimos a todo momento, a toda circunstância, nós estamos adquirindo conhecimentos, nós estamos procurando. Hoje vivemos na era das IAs, né? E aí tem gente mais versada com inteligência artificial e tudo mais, e tudo já vai no Google e busca no Google, e o Google responde, e né, o chat, enfim. Mas aquisição de conhecimento é só aquisição de conhecimento. Imagina você, talvez, uma das coisas que mais tenha conhecimento adquirido seja uma biblioteca. A biblioteca está cheíssima de livros. Mas se nós não acessarmos esses livros, se nós não buscarmos esses livros, aquilo é apenas conhecimento armazenado. Então, sabedoria não é adquirir conhecimento, embora adquirir conhecimento é bom. Nós também confundimos, às vezes, sabedoria com inteligência. Também é diferente. Inteligência, na grande parte das vezes, nós nascemos com alguma inteligência em alguma área. Algumas pessoas têm uma inteligência musical, algumas pessoas têm inteligência matemática, e aí você vai precisar descobrir qual é a tua área ou aonde você se sente bem, qual é a tua inteligência. Hoje se fala muito sobre inteligência emocional, né? Algumas pessoas realmente elas conseguem ter e permear por alguns lugares, grupos e pessoas de uma forma muito mais fácil do que outras. Então, sabedoria também não é inteligência. Se sabedoria não é aquisição de conhecimento e sabedoria não é inteligência, o que é sabedoria? Agora vem a questão. Sabedoria é nós colocarmos em prática aquilo que conhecemos e aquilo que sabemos. Meu primeiro desejo para cada um de vocês no ano de 2026 foi que vocês andassem com Deus. Então, o que eu quero para você agora em 2026, quando eu digo que eu quero que você tenha sabedoria, é que você coloque em prática aquilo que você aprende sobre Deus. Então a ideia é, sabedoria é a forma pela qual eu tomo as minhas decisões. Basicamente é isso. Sabedoria ela é expressa na forma como eu faço o que faço, por que faço, e até mesmo o que eu não faço, e por que não faço. Isso é sabedoria. Porque viver a vida de qualquer jeito, de qualquer forma, deixando tudo fluir, né? Como aquela famosa música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Não é inteligente. Porque se você só deixar a vida te levar, você vai chegar a rumos e a circunstâncias que talvez você não queira, que talvez você não desejou, que talvez você não planejou. Por isso não dá para deixar esse negócio acontecer do deixa a vida me levar. A música é boa, pagodinho, você pode escutar na tua casa, não tem problema, mas não permita que isso seja o lema da tua vida. Porque muitas vezes nós chegaremos a lugares e a circunstâncias onde não queremos.
Então, a sabedoria tem exatamente a ver com tomada de decisão. Como eu tomo minhas decisões? Por que eu levanto de manhã? Porque todo mundo levanta. E aí? Né? O que você vai fazer depois que levantar da cama? Bom, você já começou a tomar suas decisões. Algumas decisões, elas são bastante tolas. Por exemplo, assim, tem lá na minha gaveta um monte de cuecas, qual delas eu vou usar? Eu não preciso de muita sabedoria. Sabedoria é usar cueca, claro. Então, aquela que eu vou usar, tá tranquilo, né? Vou botar, né? Por que é sabedoria? Eu não sei se eu não vou ter um acidente, alguma coisa assim, e se rasgar minha calça, já eras. Eu tenho lá um bretério para andar de bicicleta, que a Simone disse, olha, qualquer hora dessas tu vai cair, tu vai ter um raspão no asfalto, tu vai ficar pelado. Eu disse, pois é, vou ter que pedir socorro pelado. É isso. Então, algumas decisões são triviais. O que eu vou comer de café da manhã? Será que eu vou comer ovos com bacon? Será que eu vou comer iogurte? Será que eu vou comer cereal? Vou comer um pedaço de pão com nata e chimia? Eu vou tomar um café preto, tomar um café com leite, tomar, sei lá. Algumas decisões são realmente triviais. Algumas são extremamente sábias. Como, por exemplo, antes de atravessar a rua, certifique-se de que não há nenhum outro veículo vindo para que você não seja colhido por ele. Está vendo como algumas decisões, elas são tranquilas. Hoje eu quero falar sobre decisões tomadas com Deus. E são as mais importantes da tua vida. Essas decisões, elas vão moldar o teu destino. Por isso, sabedoria aplicada com Deus é extremamente importante. Aquilo que fazemos, aquilo que compramos, aquilo que falamos, aquilo que seguimos, aquilo que escolhemos, revela o que governa o meu coração. Por isso, tomar decisões sábias são importantes. Porque às vezes eu posso permitir que coisas governem o meu coração que não são exatamente coisas tão boas assim. Então, o meu desejo para você é que você tenha sabedoria na prática. A sabedoria na prática é aplicar o que Deus quer que nós façamos. Como é que começa a sabedoria? Vamos lá, como é que começa a sabedoria? Você não precisa responder, fica tranquilo, não quero constranger ninguém. Mas a Bíblia nos dá uma dica. Vamos para Provérbios capítulo 1, versículo 7, e vamos ver o que fala lá. Esse termo é repetido várias vezes no livro de Provérbios, mas é um termo realmente interessante. Chegou lá? Provérbios capítulo 1, versículo 7. O texto diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Sabedoria começa com temor a Deus. Sem temor a Deus, toda decisão que você vai tomar, ela vai ser guiada pelo teu próprio eu, ou aquilo que você vai fazer. Nessas férias eu disse para Simone, eu fiz uma experiência. Eu disse que eu só conversaria sobre assuntos, qualquer assuntos, sobre os quais eu teria no mínimo lido 2 livros sobre. Essa experiência foi pessoal e ela tinha como objetivo mostrar o quanto eu sou ignorante. Eu quase fiquei mudo essas minhas férias. Eu quase fiquei mudo. Porque tirando sobre alguns assuntos de história, alguns assuntos relacionados à Bíblia, tudo o que eu fazia era dar a minha própria opinião ignorante. Então alguém vinha conversar comigo e dizer assim, o que tu achou do Trump ter invadido a Venezuela? Não estudei muito sobre o assunto. Não posso te fornecer nada além da minha própria opinião, que provavelmente vai estar permeada por algum tipo de preconceito ou minha ideia preconcebida, e o que eu te der vai ser nada mais do que a minha própria ignorância sobre esse assunto. E eu fiz esse experimento, e esse experimento me deixou bastante constrangido a respeito do quanto eu sou ignorante sobre muitas coisas. Muitas coisas. Simone vinha conversar comigo sobre louça, tu vai lavar louça? Eu não posso, não conheço muito sobre o assunto. Assim que eu ler 2 livros sobre lavar louça, podemos começar a pensar, né? É isso, né? Mas também não queria fazer nada muito rápido, então eu não li nenhum livro nessas férias sobre lavar louça. Tá?
sem temor a Deus, sem entender o que Deus está querendo dizer, tudo o que eu tenho a oferecer para o mundo é a minha própria ignorância, guiado pelo meu próprio ego, e isso é um risco gigantesco, porque eu não sou a medida de todas as coisas, eu não sei todas as coisas, eu não posso conhecer todas as coisas, tampouco eu posso medir todas as consequências daquilo que eu estou fazendo. Já pensou se eu escolho alguém para fazer parte da minha vida e eu não orei sobre aquilo? E essa pessoa vai ter um vínculo comigo e eu vou sofrer consequências com isso? E muitas vezes nós ouvimos nos jornais e está uma campanha absurda a respeito de violência contra a mulher, e em geral quando você escuta, foi o companheiro, o amigo, o namorado, o ficante, obrigado Felipe, foi alguém próximo, que essa pessoa escolheu para ficar do lado dela em alguma circunstância, sem conhecê-la, sem entendê-la, sem medir as circunstâncias sobre isso. Às vezes você escuta que a pessoa que a mulher escolheu para fazer parte da sua vida, em um novo relacionamento, está abusando dos filhos dela do outro casamento. E você diz, puxa, mas essa mulher não conheceu essa pessoa antes? Hoje nós vivemos em um mundo onde tudo é imediato, tudo é rápido, tudo tem que acontecer de forma rápida, e até mesmo os relacionamentos que deveriam acontecer por meio de uma progressão, por meio de conhecimento, deixa eu ver como é que essa pessoa trata a família dele, deixa eu ver como é que ele se comporta dentro de um estádio de futebol, deixa eu ver como é que ele se comporta diante dos jogos. A gente não tem mais tempo para isso. A gente se conhece, se beija, amanhã a gente já está morando junto, e depois eu descubro que, nossa, casei com um monstro. Pois é, o que você usou como elemento para analisar e avaliar tudo isso? E nós fazemos isso não só com quem, nós fazemos isso com amizades, nós fazemos isso com as pessoas que nós colocamos do lado da nossa vida, nós fazemos isso até mesmo com pessoas que vão guiar a nossa ideia. Por isso hoje uma das coisas que mais se fala no mundo é influencer, e é legal porque a palavra influencer significa influenciador. Quem são os influencers que você tem ouvido, que você tem reproduzido conhecimento, aonde você tem buscado tudo isso? Porque isso vai dizer quem está ou não guiando tua mente e tuas decisões. Ah não, eu faço isso por mim mesmo. Querido, não tem como. Não tem como. Um dia a gente pode falar a respeito de livre-arbítrio, e nós vamos descobrir que o livre-arbítrio ele é só uma ilusão para nós. Porque na verdade livre-arbítrio, você não escolheu nem a família que nasceu, nem o lar onde nasceu, nem a forma como foi criada, nem tampouco os recursos que teus pais tinham para te criar, nem sei se você foi criado ou não pelos teus pais. Então nós já nascemos em um mundo que nós não temos livre-arbítrio. Algumas coisas talvez daqui a pouco nós vamos conseguir tomar por nossas próprias mãos, mas nem isso é por livre-arbítrio. Quem decide o telefone que você vai usar? Ah, não, eu decido por mim mesmo. Quanta propaganda você consumiu, quanta coisa você foi bombardeado para escolher aquela marca específica. Um dia falaremos sobre livre-arbítrio. Sem temor a Deus, toda decisão é guiada pelo nosso próprio ego. A decisão sábia, ela precisa se submeter à vontade de Deus. Tudo que você vai fazer nesse ano, eu espero que antes de fazer, você faça uma pergunta a si mesmo. O que Deus tem a dizer sobre isso? E se você não descobrir e não entender, eu vou dizer para você, então volta, vai ler a Bíblia, vai conversar com alguém maduro cristão, porque você está precisando de conselho. Se você não sabe o que Deus fala sobre aquilo, para e vai descobrir o que Deus fala sobre isso. Disciplina dos teus filhos, teu casamento, teu trabalho, a atitude que você vai ter com as pessoas ao teu redor. Se você não sabe o que Deus fala sobre isso, para tudo e vai fazer um intensivão da Bíblia, porque é assim que Deus nos guia. Como eu falei hoje de manhã, quem fez o devocional, quando eu estava fazendo o devocional de manhã, a gente chegou naquela parte dos discípulos de Emaús, eu acho muito boa aquela parte, e é legal porque eles estão muito tristes porque Jesus morreu na cruz, e eles estão indo embora de Jerusalém chateados, porque Jesus morreu, e Jesus estava do lado deles. E é engraçado que Jesus estava do lado deles, e Jesus, para dizer quem ele era e o que deveria acontecer com ele, Jesus não começou fazendo milagre, fazer alguma coisa assim, foi o que eu escrevi lá. A primeira coisa que diz que Jesus, partindo de Moisés e dos profetas,
explicou o que deveria acontecer com o Messias. A palavra de Deus é o melhor lugar que nós temos para conhecer o caráter e a vontade de Deus. Se nós não conhecemos Bíblia, nós somos ignorantes sobre isso e nós precisamos voltar a estudar. Sabedoria começa com temor ao Senhor. Em tudo que você for fazer nesse ano, pergunte o que Deus tem a dizer sobre. Isso vai nos livrar de muitas coisas. Mas não só isso. Nós temos uma segunda parte. A verdadeira sabedoria, ela é vista por meio do nosso caráter. Ela é evidente no nosso caráter. Porque quando o nosso caráter é parecido com o de Deus, significa que nós temos sabedoria. Vá para o livro de Tiago agora, lá quase no fim do Novo Testamento. Livro de Tiago, capítulo 3. Já passei do Tiago aqui. Tiago, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 18. Todo mundo chegou lá? Tiago, capítulo 3, versículo 13 diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de, entre aspas, sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Ou seja, vocês podem medir minha sabedoria à medida em que eu ajo diante de vocês nas mais diversas situações. É legal que Tiago está dizendo aqui que não há como ter um coração dividido. Não tem como o nosso coração ser dividido. Mateus capítulo 6, versículo 19 até o 24, Jesus fala sobre um coração dividido. Lá no Sermão do Monte, ele fala sobre um coração que é dividido entre o reino de Deus e os bens materiais, um coração que é dividido entre o que é bom e o que é mal, um coração dividido entre Deus e o dinheiro. Tiago aqui está nos ajudando a aplicar isso agora, porque ele fala que quem é sábio e tem entendimento, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Ninguém é sábio só por cabeção e não age com sabedoria. E quem age sem sabedoria, logo está provando que não é sábio. Então, quando eu tenho inveja de alguém, quando eu brigo com alguém, quando eu xingo alguém, quando eu sou agressivo com alguém, quando eu não respeito alguém, eu não sou sábio. E aí lembra que eu comecei dizendo, tomem cuidado com quem vocês colocam dentro da sua vida? Sim, porque leva muito tempo para conhecermos uma pessoa e as atitudes dessa pessoa, e nós precisamos conviver com elas, e à medida que ela vai tendo as atitudes, nós vamos sabendo se ela é ou não sábia. Tem um livro que eu li há muito tempo, e eu gosto dele até hoje, é uma obra chamada O Senhor dos Anéis. Não sei se você já leu, não sei se você viu os filmes, o livro é bem melhor, mas o filme tem boas imagens, é bem divertido também. Mas tem uma frase que não está no filme, mas está nos livros, e é legal porque existem várias raças, tem os anões, tem os elfos, os humanos, os hobbits, né? E é legal que os anões, eles têm entre si uma regra que eu acho bem divertida. Eles dizem assim, para você fazer um amigo, leva 100 anos. Por isso que na história o Bilbo Bolseiro acaba ficando amigo dos anões, porque ele acaba usando o anel, ele vive mais de 100 anos e ele acaba virando amigo dos anões. Mas os anões têm essa regra. Para você virar amigo de alguém, é necessário 100 anos. Isso é fácil para os anões que vivem mais de 100 anos. Para nós é bem difícil, é bem complicado. Leva tempo para nós conhecermos as pessoas.
E a sabedoria é evidenciada à medida em que as ações dela são boas e mostram que ela realmente anda ou não com Deus. A verdadeira sabedoria é evidente no nosso caráter. Como eu ajo com alguém que eu poderia engambelar a qualquer momento? Como eu ajo diante de alguém que está me enfrentando e eu poderia derrotá-lo facilmente com um pontapé? Como eu ajo com alguém que eu tenho autoridade sobre essa pessoa? Como eu ajo com os meus filhos? Como eu ajo com minha esposa? Como eu ajo com as mulheres que estão ao meu redor? Como eu ajo com minha mãe, com meu pai, minha irmã, meu irmão, meu cunhado? Isso demonstra sabedoria. A sabedoria, ela é posta em prática. E é por isso que ela se chama sabedoria. Nós adquirimos conhecimento, nós temos inteligências e nós precisamos de sabedoria para aplicar tudo isso. E tudo isso vai dizer se eu sou ou não um bom caráter. Então a sabedoria, ela começa com temor a Deus, ela continua por meio de um caráter que é evidente por meio de ações e tem a sua terceira parte. Volta agora um pouquinho e vai na carta de Paulo a 1 Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Guarda esse termo. Anota, se você gosta de pintar a Bíblia, pinta esse termo. Consciência cauterizada. Por quê? Porque a terceira parte de aplicar uma sabedoria é que a nossa consciência é o nosso alarme. Quem de nós aqui não vai numa loja e hoje em dia a gente não dá mais dinheiro para vir troco, né? Hoje a gente vai direto no Pix, né? Mas uma vez era comum a gente chegar com dinheiro e aí você ia comprar alguma coisa e você entregava o dinheiro para a pessoa e a pessoa te dava o troco. E em geral, podia acontecer das pessoas errarem os cálculos e você poderia receber troco a mais. O que a tua consciência diz quando isso acontece? É o nosso alarme. Eu não sei vocês, mas a minha fica, não, está errado, avisa que está errado, devolve. Por quê? Porque a nossa consciência está sensível ao que Deus fala. Se nós lemos a Bíblia e aprendemos sobre ela, nós temos temor a Deus. Se temos temor a Deus, então nós aplicamos o caráter de Deus, que é a verdade. Se nós aplicamos o caráter de Deus, que é a verdade, quando alguma coisa cai fora do normal, Deus vai lá e diz, alarme tocando, vai lá e devolva isso. É assim que deveria acontecer. Por isso, uma das coisas que eu não compreendo é cristão que vive uma vida onde ele pratica coisas que não têm nenhum sentido, e se a consciência dele não está acusando, esse cara está com a consciência cauterizada. Sabe o que é cauterizar? Você queima os tecidos e as conexões, sejam elas nervosas ou venais, para que aquilo não seja mais incômodo algum. Paulo está dizendo que nós podemos fazer isso com nossa própria consciência. E nós paramos de ser acusados pela nossa consciência a respeito da coisa errada. E aí eu dou um passinho e a minha consciência não acusou. Eu dou outro passinho, a minha consciência não acusou. Eu dou mais um passinho e minha consciência não acusou. Daqui a pouco eu olho para trás e eu estou há anos vivendo alguma situação pecaminosa e eu não percebi. Como não percebeu? Aconteceu alguma coisa, você cauterizou a tua consciência. Você deixou de escutar os alarmes de Deus. A minha casa tem alarme agora. Colocamos porque não tem mais ninguém morando lá embaixo. E nós estamos lá em cima. E se entrar alguém lá embaixo, o que vai acontecer? Porque antes era a minha proteção. Se entra alguém lá embaixo, pega minha sogra, dá tempo de eu sair pela janela. E só ela era a vítima. Agora ela não está mais lá. Perdi a minha primeira barreira de defesa. Tivemos que chamar o quê? Tivemos que botar um alarme. Só que a gente pode ligar ou não o alarme. A gente pode acionar ou não o alarme. O legal é que tem um sensorzinho. E aquele sensorzinho, ele detecta presença estranha.
Não é a anteninha do Chapolin, mas é parecida. Se alguma coisa passa naquele sensor, aquele sensor acusa. O legal é que quando o alarme está desligado, o sensor acusa. Você passa na frente dele, a luzinha acende. Só que se o alarme não está ligado, o que acontece? Nada. Nada. A nossa mente precisa funcionar como esse alarme. Só que nós precisamos ligar ela. Porque sempre que passarmos algum limite diante de Deus, não é só a luzinha que vai acender, é um alarme que vai tocar na nossa mente dizendo, opa, vai mesmo fazer isso? Eu ia, ainda bem que a minha consciência me acusou. Nós precisamos estar com a nossa consciência sempre em dia, sempre conectada. Puxa, passei um dia inteiro, vou chegar em casa, vou dormir de noite. Você leu a Bíblia hoje? Puxa, a consciência me acusando de novo. Não li, mas amanhã vou ler. Às vezes a gente precisa fazer isso. Hábitos demoram. Agora, eu aposto que a academia a gente não esqueceu de ir. O Instagram a gente não esqueceu de olhar. Mas a Bíblia a gente esqueceu de ler. A nossa consciência precisa nos acusar a respeito dessas coisas. Ela tem que nos dizer, olha, você está aplicando isso de forma correta, quando você vai fechar um negócio, você está sendo prejudicado? Talvez não. Você está prejudicando a pessoa na qual você está fazendo o negócio? Talvez. Nossa consciência tem que estar ligada e nos acusar a todo momento. Nos alertar a respeito disso. Para que isso seja eliminado de uma vez por todas, em qualquer momento. Sabedoria começa com temor a Deus. A sabedoria verdadeira é evidenciada por meio das atitudes que eu tenho. A consciência é o nosso alarme. E último agora, Romanos capítulo 12, um versículo famosíssimo, na verdade 2 versículos famosíssimos. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É famoso, provavelmente você já leu esse versículo, se você tem algum tempo de caminhada cristã, você sabe que esse versículo é extremamente importante, mas ele mostra que discernimento espiritual só acontece com uma mente renovada. Por isso, ele pede ali, ofereçam vocês mesmos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Transformem-se pela renovação da sua mente. Não tem como eu tomar decisões diferentes se eu não tenho a minha mente transformada. Assim como é uma tremenda armadilha tentar chegar a resultados diferentes usando os mesmos métodos. Não dá, não tem como. Então a vontade de Deus, ela não é descoberta por meio de sinais miraculosos como a gente às vezes imagina, como até mesmo algumas igrejas pregam por aí. Não, para você descobrir a vontade de Deus, você vai ter que olhar o que está acontecendo na manhã, se o Bem-TV cantar primeiro, ou será o João de Barro, ou o Pica-Pau, ou ainda talvez você escute o Tucano, ou a água, se a água vai para o teu copo, se antes você vai derramar água. Às vezes a gente está sempre procurando alguma coisa. Deus, me dá algum sinal. E Deus diz, querido, o maior sinal é a tua mente renovada. Alô? Que sinal você quer? Não tem outro. A vontade de Deus não é descoberta por meio de sinais, mas pela transformação interior. Então, quando eu leio a Bíblia e eu vejo que eu devo amar o próximo como a mim mesmo, eu não vou querer que o próximo seja machucado, ferido. Então, quando eu ver alguém atravessando na frente do meu carro, eu automaticamente tentarei frear o mais rápido possível para que ela não seja colidida com o meu carro. Por quê? Porque eu tenho que amar esse próximo. Ah, mas é um bocó que não olhou para a rua, merece mesmo ser atropelado. Isso mostra que eu não sou o sábio. Minha mente não foi renovada. Então a vontade de Deus, ela é percebida por meio de uma transformação interior.
E algumas perguntas, eu separei 5 perguntas que nós podemos fazer para alguma coisa que nós vamos fazer em nossa vida e podem evidenciar se a minha mente está ou não transformada. Primeira coisa, isso que eu estou fazendo glorifica a Cristo? E tem 3 possibilidades: sim, neutro e não. Então eu vou dizer para você, se cai na parte do não, então não faça. Se o que eu estou fazendo não glorifica a Cristo, para de fazer. Ah, não, é neutro. Bom, se é neutro, tudo bem. Agora, se glorifica a Cristo, sim, por favor, continue fazendo. Segunda pergunta, isso que eu estou fazendo está alinhado com a palavra de Deus? Aí voltamos à ideia, eu tenho que saber a Bíblia. A Bíblia tem que estar na minha cabeça. Está alinhada com a vontade de Deus na sua palavra? Sim, então faça. É neutro. Bom, beleza. Não, não está alinhado, então não faça. Terceira pergunta, eu orei sobre isso, que é legal, é importante, às vezes a gente está lá e aparece uma grande placa na vitrine da loja dizendo assim, promoção, nossa, eu vou comprar. Calma, você precisa disso. A mesma coisa acontece com todas as decisões da nossa vida, a todo momento nós temos oportunidade de fazer qualquer coisa. Ah, então tá, porque é a oportunidade eu vou fazer. Calma, você já orou sobre isso? Tem certeza que vai fazer isso? Quarta pergunta, para fazer isso que eu estou fazendo, eu busquei conselho de pessoas sábias e pessoas maduras em Cristo. Nossa, um super empréstimo aqui que eu vou fazer agora, eu vou pegar 10 mil reais emprestado e vou pagar em 36 parcelas de 845 reais, correndo o juro, vou pagar um jurinho barato. Eu vou dizer, não, peraí, se você fizer essa conta, você vai pagar 5, 6 vezes esse valor. Vai mesmo fazer esse empréstimo? Talvez vai. Mas será que você pode conversar com alguém que entenda melhor do que você sobre isso e te ajude de alguma outra forma? E te dê alguma outra alternativa? Pode. Então busquei conselho de pessoas sábias e maduras que vão me ajudar com isso ou não? Isso é uma coisa importante. E 5, os meus motivos para fazer isso são puros ou não? São 5 perguntas que nós podemos fazer para nós mesmos em algum momento, em qualquer circunstância, e vão nos dizer se nós estamos agindo com sabedoria divina ou na nossa própria ignorância. Meu desejo para todos nós, em 2026, é que nós conheçamos mais a Deus, e todas as ações que vamos ter durante o ano sejam balizadas no amor, no caráter e na sabedoria dele. Vamos orar? Senhor Deus, nós clamamos a Ti. Temos aqui a oportunidade de reorganizarmos muitas coisas na nossa vida. Que Tu estejas cuidando daquilo que fazemos. Que possamos procurar cada vez mais Te conhecer profundamente, conhecer a Tua palavra, para que possamos agir com sabedoria, porque ao ler a Tua palavra encontraremos a Tua pessoa, e isso nos dará temor, e o temor nos moldará o caráter, e à medida que nosso caráter é moldado, nossa consciência nos alerta, e isso, definitivamente, é para a Tua honra e para a Tua glória. Eu peço que cada um de nós aqui nesse ano possa ser sábio, cada ação, cada atitude, cada momento, cada circunstância que se apresentar diante, possa ser medida com a Tua sabedoria, Senhor. É isso que pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo.